90 mil postos de trabalho foram fechados pela indústria de máquinas nos últimos 4 anos no Brasil. Reflexo da crise financeira que prejudicou o setor. Agora, a recuperação segue aos poucos. Nesta semana, a ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, divulgou dados sobre este mercado. Pelo 4º ano consecutivo, houve redução de investimentos. Mas nem tudo piorou. A exportação cresceu 13% na comparação com 2016. E para fazer uma análise sobre o cenário, o repórter Márcio Corrêa conversou com João Marcesan, presidente da ABIMAQ. Esse bate-papo a gente vê juntos agora na nossa entrevista de sábado. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos divulgou nesta semana uma pesquisa sobre o desempenho do setor durante o mês de outubro. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje, na entrevista de sábado, é o presidente executivo da ABIMAQ, José Veloso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a possibilidade de falar com vocês. José Veloso, a pesquisa ela mostrou que o faturamento do setor cresceu 10% em relação ao outubro do ano passado, graças principalmente às exportações. Mas as vendas no mercado interno caíram 10%. Como que o senhor vê esse número? O setor de máquinas e equipamentos, ele vem passando por uma crise muito forte desde 2013. A nossa crise começou em 2013. Nunca antes a gente teve uma crise que durasse mais do que um ano. Nós estamos no 4º ano de crise. No acumulado desses 4 anos, o setor de máquinas já perdeu metade do seu faturamento. Ou seja, faturavam 120 bilhões em 2013, devemos terminar esse ano aqui com um faturamento na ordem de 66 a 67 bilhões. Mas o que é mais grave é que o consumo aparente de máquinas no Brasil também caiu pela metade. E o que é o consumo aparente? É a máquina que nós vendemos, menos a que exportamos e mais a que é importada. Ou seja, aquilo que o Brasil consome de máquinas que fica no país. O Brasil hoje consome a metade do que consumia em 2013. Agora, esses últimos números, o que eles mostram para a gente? Que é uma queda muito grande nesse período de 4 anos, mas que essa queda parou de piorar. Então a gente pode dizer que nós chegamos no fundo do túnel e agora devemos começar a andar de lado. Mas o Brasil ainda não começou a investir. Então, embora a queda seja menor, neste ano nós vamos ter uma queda de faturamento em relação ao ano anterior de 3%. E qual tem sido a principal dificuldade para investir? Um dos fatores foi a ociosidade. Como a atividade econômica do país caiu demais através da recessão, criou-se uma ociosidade. E com ociosidade muitas empresas não investem. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que agora que muitas empresas têm apetite para voltar a investir, porque existe uma demanda reprimida muito longa, de 4 anos, e as empresas têm esse apetite, o que acontece? Nós temos uma alta taxa de juros. Hoje as taxas de juros para investimentos no país, e a principal delas é a do BNDES. Por exemplo, o BNDES tem uma linha chamada Finame, que é uma linha para a comercialização de máquinas e equipamentos. Hoje, para você comprar uma máquina, você vai pagar um juros da ordem de 15% ao ano, lá no Finame. Nenhuma atividade econômica dá um retorno que pague esses 15%. Então, nós temos hoje um grave problema que são as taxas de juros, ou seja, o retorno do investimento não compensa a compra de uma máquina, e a outra questão é a falta de crédito. A pesquisa divulgou também que a carteira de pedidos atual é capaz de manter as indústrias em atividade por apenas mais 2 meses e meio. Isso é preocupante, né? A média do setor, normalmente, os prazos de entrega são de 6 meses a 8 meses. Desde que você coloca um pedido até receber uma máquina pronta, 6 meses a 8 meses. É a média do mercado. Se eu tenho uma carteira hoje de pouco mais de 2 meses, isso mostra que existe uma ociosidade grande no nosso setor e existem buracos na carteira de pedidos. Ou seja, a carteira
ela está batendo um recorde negativo, ela é muito pequena e ela traz insegurança para as empresas de uma hora por outra, se não tiver realimentação dessa carteira, elas ficarem sem ter o que fornecer. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Em outubro, 290 mil trabalhadores estavam empregados na indústria de máquinas e equipamentos no país. O número representa uma retração de 0,1% em relação a setembro. É uma ligeira queda, né? O senhor vê isso com otimismo? Eu diria que agora o emprego estabilizou, ele está estabilizado. O importante é dizer que desde que começamos nossa crise, nós já perdemos 90 mil empregos diretos. Então nós tínhamos 380 mil empregos diretos, hoje temos 290 mil empregos diretos. Só que tem uma informação que é importante também. O setor de máquinas e equipamentos é um dos setores que tem o maior encadeamento na economia. É um setor que ele tem um efeito renda muito forte. Então, a cada emprego que a gente cria, a cada 10 bilhões de reais, por exemplo, que o nosso setor cria de demanda, ele gera no setor 30 mil empregos. Mas, considerando o indireto e o efeito renda, ele cria 280 mil empregos. Então, se nós perdemos 90 mil empregos diretos nesse período de crise, o Brasil perdeu, em função da queda do setor de máquinas, 5 vezes isso, quase 500 mil empregos em função da crise do setor de máquinas e equipamentos. E qual que é a perspectiva da ABIMAQ para o ano que vem? O que o Brasil precisa é de investimento. O investimento de hoje é o crescimento de amanhã. O governo, acertadamente, para tirar o país do marasmo, ele colocou no mercado, agora em 2017, 44 bilhões de reais através do Fundo de Garantia e mais 16 bilhões de reais através do PIS/PASEP. 60 bilhões de reais é muito dinheiro para a nossa economia. Então, esses 60 bilhões de reais estão garantindo o crescimento desse ano, além de uma safra agrícola recorde. Safra agrícola, aumento de consumo, a gente garante um crescimento pequeno em 2017 e garante um crescimento em 2018 da ordem de 3%. Mas nós não garantimos que isso vá perenizar. Aí vai ser o voo de galinha. Para a gente ter um crescimento sustentável durante muitos anos, da ordem de 3% a 4% de crescimento, o Brasil precisa voltar a investir. E para o Brasil voltar a investir, o custo do dinheiro ele tem que ser compatível com o retorno de quem está investindo. José Veloso, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma boa noite para você. Eu que agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição de vocês. Ok, voltamos com vocês aí no estúdio. Chegou a hora de conferir como fica o tempo neste fim de semana na região. Os detalhes a gente vê no mapa. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, mínima prevista de 11, máxima de 22 graus neste domingo. Dia ensolarado também no Vale do Paraíba, mínima de 18 e máxima de 27 graus em São José dos Campos. Em Guaratinguetá, máxima esperada de 28. No Vale Histórico, a temperatura fica entre 17 e 26 graus em Queluz. Descendo a serra, rumo ao litoral norte, Ilhabela registra a mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Ubatuba, a máxima não passa dos 27. Hoje fez 26 graus em Cruzeiro. Amanhã a chuva dá uma trégua e a máxima chega aos 28 graus. Na segunda, a chuvarada está de volta na cidade. Mínima de 18 e máxima de 29. Lorena marca 29 graus de máxima neste domingo. De volta ao litoral, chances de chuva em São Sebastião. Mínima de 20 e máxima de 28 graus na cidade. Depois do intervalo, as informações do esporte com a Superliga de Vôlei, a Copa Band Vale e o futsal. E ainda os detalhes da nossa agenda cultural. A gente está de volta em instantes. Hora certa para você, 7 horas e 8 minutos. A Cidade volta já já.